vamos falar sobre os animais e vamos falar um pouco mais sobre os peixes. Preparados? Peguem seus livros e vamos lá, mão na massa. Bom, vamos falar sobre os animais. Quem gosta dos animais? Quem gosta de bichinho? Quem tem um bichinho de estimação em casa? Um cachorrinho, um gato, uma tartaruga, um peixinho. É muito legal, é muito divertido. Mas você já parou para observar bem os animais? Existe uma diversidade de animais muito grande no nosso planeta. Nós percebemos, porém, que apenas os animais que estão em volta, né? Mas existem muitos outros animais que a gente não vê. E esses animais, eles podem apresentar uma grande variedade de características, como a presença de pelo, de carapaça, de escamas. Então, a cobertura de cada animal é diferente. Muitas das vezes a gente só para observar aqueles que estão em volta. Por exemplo, certamente você já viu cachorro, gato, cavalo, o boi, a vaca, a galinha, um peixe. Mas existem outros animais que não fazem parte do nosso dia a dia. E nós vamos começar hoje a falar um pouco mais sobre todos os tipos de animais. Se você gosta dos animais, tenho certeza que você vai amar as nossas próximas aulas. Bom, nós podemos separar os animais em dois grandes grupos. Os animais que possuem crânio e coluna vertebral, que nós vamos chamar de vertebrados, como o homem, o leão, o sapo, o cavalo, o peixe. E os que não possuem coluna vertebral, que nós vamos chamar de invertebrados, como os insetos, os crustáceos, os moluscos. Coloquei aí dois exemplos, né? Um exemplo de um vertebrado é o cavalo, que ele possui crânio e coluna vertebral, e o escorpião, que ele possui até essa casca grossa por fora, mas ele não tem coluna vertebral e não possui crânio, então ele é um invertebrado. Ok? Vamos continuar. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre os animais vertebrados. Vamos começar falando deles. Os animais vertebrados, eles são semelhantes porque eles apresentam crânio e coluna vertebral. Olha aí na imagem. Tanto o ser humano quanto o sapo possuem o crânio e a coluna vertebral. Elas não têm o mesmo formato, porém, existem nos dois casos. Tanto o crânio e a coluna vertebral, elas fazem parte do esqueleto, que é o conjunto de ossos que são responsáveis por dar a sustentação ao corpo, ao nosso corpo, ao corpo dos animais vertebrados. Além disso, o esqueleto protege os órgãos internos dos animais, como os pulmões e o coração. Você já sentiu a sua costela? É muito fácil. É só você pressionar, olha, bem abaixo do seu peitoral, do seu tórax, que você vai sentir a sua costela. Ela protege os seus pulmões e o seu coração. Nós, seres humanos, temos um formato de esqueleto e o sapinho tem um outro formato, mas ambos têm a mesma função, tanto para o ser humano quanto para o sapinho aí no caso que eu coloquei para vocês. Tem no livro de vocês essa imagem, tá bom, pessoal? No entanto, apesar dessas semelhanças entre os animais vertebrados, eles possuem outras características que os vão deixar diferentes uns dos outros e são divididos em 5 classes diferentes: os mamíferos, as aves, os répteis, os anfíbios e os peixes. Tá vendo aí? Eu coloquei um exemplo de cada para vocês observarem. Nós temos a anta, que é um mamífero, o gavião, que é uma ave, o jacaré, que é um réptil, o sapo, que é um anfíbio, e o peixinho, que é na classificação dos peixes. Esse eu acho que é o mais fácil que tem. Percebam que eles são diferentes? Observa bem o mamífero da ave. A cobertura do corpo é diferente, na verdade de todos eles, né? Um é coberto por pelo, outro por penas, outro tem carapaça, outro tem uma pele úmida, outro tem escamas. Apesar dessas diferenças, todos eles são animais vertebrados. E nós vamos começar hoje
a distinguir um pouco mais quem é quem. Então, vamos começar falando dos animais de um modo geral, e as atividades sobre os animais estão nas páginas 120, 121 e 122. Você pode parar o vídeo por aqui para você fazer as atividades, ou você anota e deixa para fazer por último, tá bom? E agora nós vamos falar sobre a primeira classificação dos vertebrados de hoje, que são os peixes. Ah, um peixinho bonitinho, né? Quem já teve ou tem um peixinho no aquário? É bem legal. Ou quem já foi pescar com o pai, o tio, a avó, avô, a mãe, por que não? Vamos pescar? Já foi pescar? Já comeu peixe? Vamos falar um pouquinho sobre ele? Bom, os peixes são animais vertebrados que na maioria nasce de ovo. Em geral, eles têm o corpo coberto por escamas, você já deve ter percebido. Mas algumas espécies de peixes têm a pele lisinha, mas a maioria delas é coberta por escamas. Eles vivem exclusivamente na água e se movimentam com o auxílio das nadadeiras. Ou você já viu algum peixinho que tenha pezinhos e mãozinhas, hã? Não. Eles têm nadadeiras. Como todos os animais, os peixes precisam do oxigênio para viver. Nós, seres humanos, retiramos o oxigênio do ar, mas o peixe, ele tira o oxigênio da água. Sim, nós temos oxigênio na água. A água ela vai entrar na boca do peixe e passar pelas guelras ou pelas brânquias, as quais vão extrair o oxigênio que o peixe precisa. A água, então, vai sair pelas fendas das guelras. Depois que ele já extraiu o oxigênio da água, ele elimina aquela água restante. Alguns exemplos de peixes: robalo, garupa, sardinha, peixe vermelho, cavala, tambaquim, surubim. Enfim, existe uma infinidade de peixes. Olha aí, eu também coloquei aí o tubarão. Sim, o tubarão também entra nessa classificação dos peixes, tá bom? Olha essas fendas aí na lateral dele. Essas fendas laterais, né? As brânquias é que vão ser as responsáveis por extrair o oxigênio, tá? Que for capturado ali pelas brânquias que estão dentro do tubarão, tá? Eles são internos. As fendas laterais aí é só para eliminação do restante da água. Vamos lá, vamos falar agora as características dos peixes. Tem a pele geralmente coberta por escamas. Eles possuem nadadeiras para locomoção na água. Respiram por brânquias, na maioria. Eles põem ovos, são ovíparos. Prestem atenção bem nisso, hein, tá? Quem põe ovo é ovíparo, na maioria deles, tá? São aquáticos, marinhos ou de água doce. O peixe não consegue viver fora da água. Pessoal, as atividades sobre os peixinhos estão nas páginas 124 e 125. Qualquer dúvida, procura a tia Angélica ou a tia Monique. Um beijo, terceiro ano. Até a próxima. Mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes são grupos de animais vertebrados. Verdadeiro. Só possuem coluna vertebral as aves e os mamíferos. Falso. Os anfíbios são animais invertebrados. Falso. A baleia, o golfinho e o tubarão são exemplos de vertebrados. Verdadeiro. Agora vamos corrigir as duas alternativas que foram falsas. Possuem coluna vertebral as aves, os mamíferos, os répteis, os anfíbios e os peixes. Os anfíbios são animais vertebrados, bem facinho. Número 2, dê uma justificativa para a afirmativa abaixo. Os animais são seres vivos. Minha sugestão de resposta para vocês é a seguinte: os animais são seres vivos porque eles nascem, crescem, reproduzem-se, envelhecem e morrem. É o ciclo da vida. 3. O que significa a palavra fauna? Pesquise e responda. E aí, pesquisou? Se você abrir o dicionário, já tem lá, tá?
Mas fauna nada mais é do que o conjunto das espécies animais de um país ou região. 4. Quantos e quais são os grupos em que os animais vertebrados são divididos? São 5 grupos: mamíferos, aves, peixes, anfíbios e répteis. Número 5. Observe as ilustrações e faça a correspondência correta. Número 1 para os mamíferos, 2 para aves, 3 peixes, 4 anfíbios, 5 répteis. Cachorro, 1 mamífero. Serpente, número 5, répteis. Porco, número 1, mamífero. Pinguim, 2, aves. Coruja, número 2, aves. Jacaré, número 5, répteis. O sapo, número 4, anfíbios. A rã, também número 4, anfíbios. E o tubarão é o número 3, ele entra na classificação dos peixes. Número 6, observe a imagem e depois responda as perguntas. Letra A, que animal aparece na imagem? Parece ser um sapo ou uma rã. Letra B, faça um desenho representando o esqueleto do animal acima e escreva o nome do grupo de vertebrados ao qual ele pertence. Aí eu coloquei o desenho do esqueleto do nosso sapinho e ele pertence ao grupo dos anfíbios. 7. Leia as características a seguir e descubra qual é o animal. Geralmente tem o corpo coberto por escamas. Movimento-me com o auxílio de nadadeiras. Retiro o oxigênio da água para viver. Que animal sou eu? O peixe. E agora na página 124 nós vamos falar exclusivamente sobre os peixes, sobre esse grupo de vertebrados. Observe a imagem. Agora complete as frases com as características comuns à maioria dos peixes. Eles vivem na água, têm o corpo coberto por escamas e respiram por meio de brânquias. Número 2. Pesquise 2 nomes de peixes que vivem em ambientes de água doce. A resposta aí é pessoal, existe uma infinidade de peixes para água doce, mas eu escolhi 2, a traíra e o tucunaré. E para água salgada também tem uma infinidade de peixes, mas eu escolhi 2 bem conhecidos, a corvina e a sardinha. 3. Nas informações abaixo estão algumas características dos peixes. Circule a única característica que não corresponde a esses animais. Tá aí, ó. São bípedes. Não, os peixes não são bípedes. Eles não possuem pernas nem patas, apenas nadadeiras. 4. Observe a imagem abaixo e escreva que animal está representado, o nome do grupo e a que pertence às suas características. O nosso animal aí é o tubarão, o grupo dele é o grupo dos peixes e a característica: possui nadadeiras, é aquático, a pele é coberta por escamas. Número 5, responda ao que se pede. Em que ambientes podemos encontrar os peixes? Podemos encontrar em ambientes aquáticos. O que são brânquias? São os órgãos de respiração dos peixes. De que é coberto o corpo da maioria dos peixes? É coberto por escamas. Que parte do corpo dos peixes ajuda a controlar a direção dos seus movimentos? As nadadeiras. Na número 6, você vai escolher entre os nomes que estão aí nessa lista um peixe e desenhá-lo. Então, você pode desenhar sardinha, bacalhau, surubim, dourado, arraia, tilápia ou a anchova.
É só pesquisar a imagem de um deles e desenhar aí nesse espacinho. Para ficar melhor, circula aí nessa lista qual foi o que você escolheu, tá bom? Bem tranquilo, bem facinho, né, terceiro ano? Mais uma vez, qualquer dúvida, só procurar a tia Angélica ou a tia Monique. Um grande beijo, até a próxima!